Segunda-feira, 5 de junho, como o vídeo hoje sai um pouco mais tarde que o normal, pelo que se puderem deixem o like e partilhem. O dia, eu não acompanhei notícias nenhumas, mas começou praticamente tudo positivo e depois começou a aliviar. Significa que o mercado está a bear? Muito pelo contrário. Retracements, pullbacks, é expectável. Quem tem posições que acha ou tem receio de perder lucros, digamos assim, o melhor é geri-las, mas isso não significa que vai mais para baixo, como eu hoje saí, como tinha falado ontem na live da AMD, saí nos 117 certos, foi onde não meti a stop loss e basicamente aquilo que aconteceu foi o quê? Ela foi aos 116,80 e uns trocos, ou seja, uma décima e agora está positiva. Mas não mudou nada na estrutura, não é? Começando, espera só um momento, começando então pelo PSI, o dia hoje foi, como eu disse, começou positivo e depois aliviou, mas no final aquilo que tivemos foi um mero movimento de bounce das últimas quedas para já, mas as coisas não estão assim tão más quanto isso. Olhando para o PSI, 0,22 de queda, DAX foi o segundo que mais caiu, 0,73, CAC 0,96 e o IBEX 0,3. Standard & Poor's está a subir, as QQQs que toda a gente dizia que iam fazer um retracement, que era agora, era preciso ter muito cuidado, simplesmente continuam a subir e a Apple bateu os seus máximos de sempre, não é? Olhando para BCP, meio por cento de subida, Greenvolt 0,24, ou seja, assim nada especial. A Galp, que tinha tudo para ficar positiva, acabou a fechar praticamente em mínimos, mas caiu muito pouco. A CEMAP subiu, não tem assim muita relevância, a Sonai subiu meio ponto, a NOS subiu 0,2, 0,3 e a Jerónimo a cair 1,33, assim como a Altri. Ou seja, as coisas não estão assim tão péssimas quanto isso, mas como é óbvio, dizem-nos para termos alguma cautela, fazer aqui um refresh e meter aqui a um dia. Este é o movimento de hoje. Para já a Apple está em máximos de sempre, a Tesla está volátil como é normal, eu creio que chegou aos 220 e depois veio para baixo. Para já está a aguentar o gap up. De resto, semicondutores todos negativos, com destaque para a Intel, que é a que está a cair mais. Aliás, a única que está ligeiramente positiva é a AMD. Banca também a cair ligeiramente, mas no fundo nada de especial, tendo em conta o movimento de sexta-feira. Não se esqueçam, na sexta-feira tivemos um movimento bastante forte. É natural que algumas façam um retracement desse movimento. Já no que se refere ao calendário, hoje tivemos então os dados do ISM, basicamente os serviços, né, não manufatura, que é não industrial, os serviços continuam acima dos 50, isto é bom ou é mau? Por um lado é bom porque abaixo dos 50 significa que começa a haver uma certa crise, digamos assim, pelo menos neste setor. A parte positiva para mim é isto, e não creio que muita gente tenha virado foco para esse ponto. É que basicamente a pressão na inflação por parte dos serviços, à partida vai começar a avaliar. De resto, para amanhã não temos assim nada de muito relativo, muito importante. Às 10 horas temos as vendas a retalho, que são mensais para a Europa. Olhando para o movimento do PSI, abrimos mais alto, rompemos a moving average e depois cedemos tudo. É um facto que este movimento é extremamente péssimo. Porquê? Porque romper e fazer um gap up acima da moving average a 13, romper a 200 e depois ceder tudo nunca é bom. Mas, olhando a uma hora,
para já nada especial. Facto que fechámos abaixo da Moving Average a 13 e da de 100, mas estamos na zona de suporte. Portanto, para já estamos a ter aquilo que se chama uma escadinha, né? Vamos tirar isto daqui, uma escadinha que basicamente a escadinha continua a desenvolver-se e o pivô está extremamente distante. Seria um dia negativo como hoje, e não se esqueçam, do máximo até ao mínimo o PSI caiu 1%, ou seja, não foram os 0,22, não é? Mas teria que ser basicamente o mesmo para começarmos a desafiar este pivô. Até lá, não pensem que as coisas vão ficar bearish. É possível cairmos, pelo que tenham isso em conta, mas para já aquilo que estamos a ter tivemos um gap up e depois mudaram de ideias e veio por aí abaixo. Olhando para, já agora há uma hora, olha-se para o IBEX e fez o mesmo, CAC fez o mesmo e o DAX fez o mesmo. Portanto, a ideia é que, por exemplo, no DAX temos um bearish engulfing, é expectável que amanhã feche a gap, mas notem, não fizemos um novo mínimo depois desta pressão toda de venda, não se bateu este mínimo, pelo que se amanhã não abrirmos aqui em baixo, não fiquem a pensar que vem fechar a gap enquanto não perder este mínimo. Se abrir aqui em baixo, vamos ter que avaliar a pressão de compra se houver para esta zona, que é uma zona de resistência. Quanto ao Standard & Poor's, seja devido à Apple, seja devido a que cotadas forem, hoje acabou por estar positivo. A abertura foi dentro daquilo que é expectável, que é fechar a gap, né? A abertura foi aqui, e era expectável que fechasse a gap, mas ela começou com pressão de compra, depois foi para baixo. E foi nesta altura que eu comecei a pensar, ok, o melhor é eu gerir aquela posição que me está a causar comichão. Geri, e depois fez um bounce e continua aqui assim nesta zona. Não significa que não vamos fazer esse retracement, mas não se esqueçam, retracements não significa que vamos cair 2 ou 3%, significa que podemos lateralizar para fazer bull flag. Por isso, para já, tudo normal. O mesmo acontece com as QQQs, estão a começar a fechar a gap. O Russell é aquele que está a cair mais, foi aquele que subiu 3%, 3,5% na sexta-feira, portanto, era expectável que isto acontecesse. Eu não estava à espera que furasse tanto, né? Pensei que ficasse por aqui e depois lateralizasse, mas para já não, digamos que não puxa nada, tal qual como tem aqui o Dow Jones, né? O Dow Jones foi mais certinho, caiu pouquinho, mas não se esqueçam, o Dow Jones também está a ter influência da Apple. Já agora, só para vocês verem, o ponto da Apple é este, máximos de sempre, rompemos os 183 e viemos até aos 184,92, ou seja, basicamente $2 acima do máximo anterior. Estamos a fazer uma shooting star, para já estamos, mas o dia ainda não acabou, portanto, ela está esticada, é um facto. Ela está fora da Bollinger Band, é um facto. Para já, aquilo que podemos dizer é que ela está em máximos de sempre. Portanto, não vale a pena nós estarmos com o livrinho dos bears, né? Eles devem estar a perder muito dinheiro, honestamente. Quem anda a colocar shorts, enfim, deve estar a perguntar-se quando é que deve fechar. Mas, olhando para a VIX, começámos com um gap up na abertura de mercado, e depois começámos a ir para baixo. O petróleo, não se esqueçam, ontem começou a subir com um gap up por causa da OPEP, fez aquilo que era expectável. O que é que nós estávamos à espera? Que viesse até à Moving Average, ou o petróleo vem até à Moving Average, ou o Moving Average vem até ao preço do petróleo, né? Ele veio cá direto, estabilizou, subiu e agora está a romper e a lutar com os $73. A grande questão que vocês devem colocar é esta: qual o motivo pelo qual a OPEP e os demais membros da OPEC+, enfim, são tantos cartéis que até dói, mas qual o motivo de eles estarem a baixar a produção? É porque a procura está a diminuir e por outro lado os preços estão elevadíssimos. Eu estava a ouvir na rádio que o nosso governo vai estender o subsídio, né? Só falta o subsídio para o papel higiênico, mas vai estender o subsídio sobre o imposto petrolífero, que, segundo o que disseram na rádio, corresponde a 11 cêntimos. E a grande questão que vocês devem colocar é se isto tem lógica. Se tem lógica, não se taxar
produtos petrolíferos quando o preço que nós devíamos ter, tendo em conta o custo do petróleo, o preço que nós devíamos estar hoje, devia andar à volta de agosto de 2021, e com esse desconto de 12 cêntimos devíamos estar muito mais baixo. Eu não sei se existe um gráfico para evolução, preços, gasolina, enter. Deixa eu ver se ele tiver um gráfico, é que era bom. Não tem. Tem, está aqui. Então, data de início, vamos para o ano. Tem que escolher à mão. Não dá para escolher 2022, que estranho. Dá. É um gráfico meio manhoso, mas pronto. Vamos lá a agosto, vamos selecionar dia 1, vamos procurar combustível. Vamos selecionar a gasolina 95. Ok. Procurar. E aquilo que vocês veem é que é assim. Os preços têm baixado, certo? É um facto, têm baixado. Vejam o preço que estava aqui em pleno pico da guerra. A grande pergunta que vocês devem colocar é esta: estes 11 cêntimos de desconto que, salvo erro, começou a entrar em vigor por esta altura aqui assim, foi isto que começou a cair, faz sentido ou não? O petróleo está cá em baixo. O petróleo está cá em baixo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Não se esqueçam, a data que eu tinha escolhido foi mais ou menos aqui assim, né? Aquilo que eu queria era 2021. É o problema de fazer isto ao vivo. Agora é cá para cima, agosto. Procurar. Ok. E era aquilo que eu queria mostrar, é que estamos mais ou menos ao mesmo preço, ou seja, bate mais ou menos certo com a história do petróleo, mas nós estamos a dar um desconto, e esse desconto não faz sentido nenhum. As empresas têm que reduzir os seus lucros mediante a procura, e se a procura está a diminuir, eles não continuam a aumentar lucros só porque nós estamos a cortar impostos. Não se esqueçam que esse imposto quem paga somos nós, mas quem o devolve, porque o recebeu, são as empresas. Acho que está na altura de retirar esse incentivo e não renová-lo. Mas enfim, petróleo, qual é a evolução para os próximos dias? Para já a evolução é neutra, porque rompemos o máximo, rompemos o mínimo neste dia. Para já estamos a fazer um pullback, mas não podemos ficar bearish. Posto isto, estar atentos, ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. As taxas de juros estão a fazer uma doji e não sabem o que é que querem fazer. Eu não sei porque é que o dólar deu uma guinada para cima. Honestamente não sei porquê, e agora está a voltar para baixo. A Bitcoin está a afundar, não vi notícia nenhum, não vi nada que justificasse isto, a não ser, temos aqui este triângulo e para já está a respeitá-lo. Portanto, expectável que venha apanhar a Moving Average a 200 e depois vamos ver a reação. Para já, Bitcoin não é um ativo que nós estejamos extremamente bullish. Olhando para o ouro, acho que é este que eu uso, não é? Não é mesmo o gold. Olhando para o ouro, está a fazer o sentido inverso, ou seja, o ouro não está a cair, a Bitcoin está a reagir como ativo de risco. Olhando para os setores, vocês veem que está praticamente tudo positivo, à exceção da energia, que esteve cá em cima, está a vir cá abaixo, as solares, ou esta é basicamente aquilo que eu chamo a TAN é solar, mas das energias limpas, e as financeiras também estão a fazer um ligeiro pullback. Quanto à Green Volt, nada mudou. A única coisa que mudou foi o sentido, né? Aquilo que se estava à espera era que começasse daqui e fosse até à Moving Average de 50 e depois voltasse para baixo. Não foi o que fez. Aquilo que fez basicamente foi abrir aqui em cima, ir até à Moving Average de 50 e voltar para baixo. Para já está a manter a estrutura bullish, e essa é a parte importante. Para já estamos a manter a estrutura bullish, estamos acima de todas as moving average, e para mim isso é um aspecto bastante positivo. Como é óbvio, podemos começar a fazer aquela escadinha. Porquê? Porque estamos
basicamente naquela zona em que vamos começar a apanhar resistências, ela vai começar a reagir. No entanto, se na sexta-feira rompemos um pivô, hoje estendemos-lo. Não rompemos o seguinte, mas estendemos-lo. Estamos a fazer um canal ascendente, pelo que para já o aspecto é positivo. Olhando para a EDP Renováveis, que caiu, mas no final acabou por fazer praticamente o mesmo. Fez um gap up, subiu ligeiramente e depois desceu. O melhor setup continua a ser a da Greenvolt, a EDP Renováveis, não é aquela que está mais interessante, já agora a Solaria, só por curiosidade. A Solaria está a dar um setup interessante para quem quer, quem gosta de trading. Porquê? Porque acima dos 13,06, foi este máximo aqui, que é os 13,03, começamos a olhar aqui para os 13,31, e isto são 2%, e normalmente ela faz isto super rápido. Mas EDP é a mesma coisa, só fechámos acima da abertura, mas é exatamente a mesma coisa. Fizemos, no caso, não um gap up, mas acabámos por ter pressão compradora e depois invertemos. No entanto, agora estamos à procura do quê? Do higher low, ou seja, do mínimo mais elevado. Desde que respeite este pivô, não olhamos para este. Ou seja, esta zona é uma zona de suporte, pelo que eu acho que enquanto não furar esta zona, as coisas vão se estender para cima. Como é óbvio, pode acontecer como muitas que fazem isso, que é furar este pivô e depois simplesmente inverter. Temos a moving average a 50 aqui, temos esta zona aqui toda de suporte, né? Não é expectável que fure isto à primeira. Olhando para BCP, fez uma doji, o mercado hoje estava assim, né? Abertura, sobe, cai. Fechou acima da resistência dos 20,80. As coisas estão ligeiramente positivas, sem dúvida. Eu continuo a dizer que estamos a fazer aqui esta bandeira. Como é óbvio, a zona de resistência vai estar aqui. Antes disso vai apanhar as moving averages e para já está a ter uma boa reação. A uma hora provavelmente fechamos abaixo da moving average, ligeiramente abaixo da moving average a 13, mas se o mercado continuasse aberto, eu acredito que seria para voltar para cima. No entanto, fechou, pelo que vejam a abertura amanhã. Qualquer abertura aqui em baixo, se não tiver pressão compradora logo de início, as coisas vão se deteriorar para este sentido. À partida, aquilo que vai acontecer é virmos aqui para cima, ou seja, namorar aqui esta zona dos 21,60. A Galp, a notícia era bullish por causa do petróleo, ela fez um gap up e no final acabou por fazer o mesmo comportamento, por exemplo, que a Greenvolt, né? Só não recuperou tanto. Vejam, se nós olharmos para uma Chevron, vocês dizem, é exatamente o mesmo movimento, né? Um gap up vendido, portanto não teve nenhum comportamento fora daquilo que era a expectativa. Começou a furar a moving average a 50 para depois a perder, não perdeu aquela que interessa, que é a moving average a 13, e mesmo que a perca, aquilo que nós estamos à procura, para aqueles que querem ficar bullish na Galp, é o mínimo mais elevado. E quando é que nós sabemos que temos um mínimo mais elevado? Quando ela voltar aqui para cima a romper este máximo. Podemos dizer que é um mínimo mais elevado neste ponto, mas não se esqueçam, a estrutura só se torna bullish quando rompermos este pivô, que é o pivô que nós temos, que agora estamos abaixo. De resto, não tem assim nada de alarmante. Eu continuo a estar bearish no setor energético, ou seja, no setor petrolífero, não no setor energético, mas a realidade é que estamos dentro daquela zona, né, que é extremamente pesada em termos de consolidação, ou seja, temos aqui muito ruído. Aquilo que eu queria chamar a atenção é, se vocês se lembram, BCP fez estas ondinhas todas, depois fez aqui a cabeça e depois voltou a fazer ondinhas, para depois fazer um movimento brutal. Pode ser que aconteça. Estejam atentos, acho que para já não é o setor que eu esteja mais bullish, sem dúvida. De resto, olhando para nós, fez pausa, fez o mesmo que os restantes, para já não tem aqui assim nada de relevante. Honestamente não tem nada de relevante. Eu acho que o ideal é esperar por ultrapassar a moving average diária para começar-se a fazer posições. Para quem quer fazer
tomar uma posição mais arriscada, tentar adivinhar onde é que está o fundo, sem dúvida que o ponto onde está é um ponto interessantíssimo. Porquê? Porque temos esta zona toda de suporte e estamos lá próximos, não é? Ou seja, rompeu, veio testar suporte e o próximo movimento pode ser para subir. De facto, é isso que pode acontecer, para quem faz trading, o ponto é ótimo. Para quem quer investir mais no longo prazo ou interessa-se mais pela tendência de longo prazo, mesmo que esse longo prazo seja até julho, não é? Para já ela está bearish. O mesmo acontece com os CTTs, apesar de ter fechado cá em cima, ou seja, em termos de moving average está muito melhor, certo? Está muito melhor, mas temos aqui o pivô, temos aqui uma gap, perde este pivô, vai fechar a gap, perde este pivô, e aquilo que se esperava era o quê? É que tivesse um volume de queda, que houvesse pressão de venda. O que é que ela fez? Vamos tirar isto daqui. O que é que ela fez? Ela não fez nada disso, ela fez um gap down, ou seja, fechou aqui nos 3,33, não é? Exatamente, 3,33, e depois abriu nos 3,32,5 e simplesmente recuperou. Portanto, vamos estar atentos. Para já estamos a fazer a tal bull flag a 1 hora, e estas bull flags, como vocês sabem, elas são sempre manhosas. Acima da zona da moving average, acho que teremos sinais positivos, mas para já a consolidação está a ser interessante. Tínhamos aqui esta zona toda que seria uma zona de resistência, furou-a, está a consolidar nesta zona. Para já não é das mais interessantes, mas é aquela que para trading acho que está interessante. Como é óbvio, a resistência vai estar mais ou menos por aqui, pelo que tenham isso em conta. Jerónimo Martins hoje fez um bearish engulfing, de certa forma, fez um novo máximo, voltou cá para baixo, já deve estar sobre o moving average a 13, até perdeu. A grande questão, que é isso que eu quero que vocês estejam atentos, é Bollinger Band. Fizemos um bounce na Bollinger Band, pelo que, em termos bullish, aquilo que nós estamos à espera é que ela volte para cima, sem dúvida. Não se esqueçam é que, bullish ou não, uma bull flag, mesmo que ajustemos assim, né, para o mínimo de hoje, mesmo que tenhamos isto em conta, e o mínimo de hoje ficou ligeiramente assim, existe sempre a possibilidade de estar a fazer esta bull flag. Tenho que puxar isto um bocadinho para baixo, e assim está mais ou menos paralelo. Mas são os zigue-zagues do costume, né? Podemos estar a fazer aqui um head and shoulders no curto prazo, é um facto. Furamos o pivô, é um facto. Mas as bull flags furam todos os pivôs e depois acabam por romper para cima. Para já está naquela fase de consolidação, está toda a gente na expectativa para ver o que acontece nos próximos dias. A Sonai contrariou esta tendência, veio cá para cima, mas chegou à zona de resistência e parou. É aquilo que eu digo, chegando aqui temos que esperar para ver o que acontece, mas a estrutura para já continua bearish. Começamos a pensar numa estrutura mais bullish quando começar a romper esta zona de pivôs. A Altri hoje cedeu, não sei se houve aqui alguma notícia ou não, a Navigator também caiu ligeiramente, mas cedeu, não abriu com gap up, tentou subir qualquer coisa e basicamente limitou-se a fechar a gap e voltou para baixo. Portanto, é aquilo que eu digo, para quem acredita que ela vai começar a inverter, esta é a zona. Não se esqueçam, as Fibonacci dão-nos sempre zonas de potenciais de entrada, e a zona 78% de retracement é uma zona interessantíssima. É a terceira vez que vem cá. Se fura, ela vai acabar por vir aqui para os 3,87, é a minha convicção. De resto, a tendência continua a ser de máximos mais baixos. Não nos está a dar aquela tendência bullish. Quando começar a romper esta tendência, ou seja, vocês podem desenhar aqui assim nos vossos gráficos, podem desenhar aqui assim esta linha. Quando começar a romper esta linha de tendência, aí sim comecem a acreditar que há a partida para ir lá acima, mas antes disso o risco é de bater na moving average e rejeitar. Portanto,
dar um bocadinho de espaço, esperar um pouco. E, de certa forma, o mesmo acontece com a Altri, que no caso a Altri fez um gap up, acabou por subir qualquer coisinha, depois veio cá para baixo. No fundo acaba por ser o mesmo, não é? Temos aqui um máximo, toda a gente quer que ela venha aqui acima, mas para já ainda não veio. Não se esqueçam, a Altri acabou por fazer o mesmo e não rompeu este máximo. Vamos tirar isto daqui. Não rompeu este máximo, certo? Portanto, a Navigator é exatamente igual. Tem aqui este máximo e não rompeu este máximo. Ela pode fazer o mesmo desenho, ou seja, fazer o zigue-zague para baixo, consolidar, mas sem dúvida que pelo menos aquilo que aconteceu foi o que foi: rompemos a moving average a 13, fomos à de 50, rejeitámos e agora viemos testar suporte. O suporte da 13 falhou, é um facto. Vamos ver como é que reage amanhã. Se começar a reagir, a vir para cima, as coisas começam a ficar interessantes. De resto, mesmo que ela comece a consolidar um pouco mais, para os amantes ou a quem quer descobrir ou tentar antecipar um potencial fundo, tem aqui esta gap, o Golden Pocket até aqui, é uma forte possibilidade. A outra seria vir aqui aos 3,04 e se começasse a inverter seria bastante bullish, bastante interessante. De resto, não, ela está neutra, ela rompeu, rejeitou, tem um ligeiro suporte aqui, está a tender para bullish. Temos o nosso mínimo mais elevado, mas amanhã não pode furá-lo. Portanto, fiquem atentos. Papeleiras renováveis, há muitos setups que estão interessantes mesmo, aquelas que eu tenho dito que estão bastante negativas, acabam por ser interessantes para é um investimento arriscado, mas para tentar antecipar a inversão da tendência. Olhando para, mas não se esqueçam de uma coisa: toda a gente está à espera que Standard & Poor's, ou seja, o mercado americano, que entre em modo retracement, porque tem subido muito. A realidade é que não subiu assim tanto, mas se toda a gente está à espera que isso aconteça, a partir do momento que se começa a alimentar ou o preço começa a empurrar para baixo, tal como aconteceu com a AMD, né? Apesar que eu volto a dizer, a AMD não tem nada de bullish no curto prazo, mas a ideia é que as pessoas vão se despachando, vão saindo, portanto, teoria da conspiração pode ser esse o objetivo. Para já, Mota Gil continua a fazer escadinha, não tem nada de alarmante, como é óbvio. Voltou a fechar praticamente no fecho de sexta-feira, foi ligeiramente acima, mas a estrutura para já está a ser uma bear flag, está a fazer uma consolidação. A visão diária que nos diz é máximo, máximo mais baixo, máximo mais baixo. Para já é isto, é esperar por uma consolidação ou um sinal, principalmente a uma hora, porque estamos a desenvolver esta zona de resistência, não é? Pelo menos o fecho respeitou este mínimo, que é extremamente bom. Agora o mercado fechou amanhã. Se abrir nesta zona, vocês veem pela zona de resistência e de suporte, os 1,85 é uma zona interessante para se fazer entradas, seja para bears, seja para bulls. E a RAN não fez nada hoje, fez gap down e voltou cá para cima, portanto estamos aqui nesta zona também de procura. Vamos começar agora a olhar rapidamente para as americanas. O vídeo vai ser extremamente rápido, não vale a pena estarmos a perder muito tempo, porque a Apple fez um novo máximo, mas está a descer. A Netflix começou cá em baixo e fez o sentido oposto, ou seja, a Netflix basicamente abriu neutra e foi sempre a subir. A Netflix continua a ir, não é? Continua a ir, rompeu este pivô, está a consolidar. Toda a gente apostava que ela vinha cá abaixo, ela nunca veio. A Microsoft é a mesma coisa, toda a gente está à espera que ela afunde, até hoje ela nunca afundou. A Amazon é a mesma coisa, sexta-feira fez um novo máximo, praticamente fechou esta gap, né? Fechou, sim senhora, deixem-me só tirá-la, isto ainda deve estar com a saturação anterior. Mas é só alterar aqui e meter um bocadinho mais de saturação e pronto. Mas a questão é,
Toda a gente estava à espera, ok, ela vem aqui abaixo para a zona de suporte, não veio, voltou para cima, facto, fez um máximo mais baixo, pelo que é natural que, sendo uma escadinha que se aproxime da Moving Average, a minha expectativa é que fique acima dos 122. A Google está a romper esta zona, está a romper de forma tímida, é um facto, mas está a romper esta zona. Existe sempre a hipótese de vir aqui para cima. A Apple está em máximos de sempre. Ainda faltam $30 para a Google vir cá acima, como é óbvio. Ela não vem cá só porque sim. É preciso uma notícia, para já não há assim nada no mercado que esteja a indicar uma subida tão forte. A Pinterest, que na sexta-feira fez este movimento assim estranho, hoje fez o oposto. A Snap também está a romper a zona, creio que é mais fácil ver a uma hora. Tínhamos aqui esta zona para romper e acabou por o fazer na abertura, basicamente aqui, depois subiu, rompeu, continua a ir. Não podemos dizer que as das redes sociais estejam bearish. Eu sei que é arrastada pela Meta, mas notem, a Meta hoje não está a subir assim nada de especial. Portanto, eu creio que ela tem mais um upgrade, mas isso pouco importa. 350, 400, eles atiram o valor que quiserem. A AMD, a realidade é que fizemos um novo mínimo. Eu já agora vou-vos mostrar o trabalho que eu fiz e o porquê de ter esta zona que está aqui assim. Isto basicamente tem a ver com aquilo que o mercado estava a fazer no pre-market, e à hora que eu fiz, como vocês podem ver, acabámos de fazer um novo mínimo. Fazer um back e selecionar isto. Tinha acabado por fazer um novo mínimo, mas era uma zona de consolidação importante e era aquela zona que eu não queria ultrapassar, mas depois eu comecei assim a olhar e disse, não, eu não vou ter tempo para estar a olhar para ela e vou meter um ponto de saída. Eu acompanhei a abertura, ela acabou por subir qualquer coisinha e eu meti a minha stop loss e ela foi ativada, e paciência. E eu, como estava a dizer, isto basicamente foi foi uma coisa rápida, né? Eu acompanhei isto, ok? Ela veio cá abaixo, mas temos que dar tempo. Dei tempo. O que aconteceu é, ela está fora da Bollinger Band, ela vai subir. Foi o que ela fez, ela começou a subir, e eu, ok, estou relaxado, vou meter aqui, estava aqui até o aviso, mas vou meter aqui a stop loss. Meti a stop loss, o que é que aconteceu? Vocês estão a ver? Ela basicamente veio aos 116,84, ativou a stop loss, voltou para cima. Foi uma má saída, olhando agora, sem dúvida, os 117 foi uma má saída. O ideal era ter posto aqui, e mesmo colocando aqui, não se esqueça, ela podia vir a esta zona e fazer bounce aqui, porque esta era a zona que não devia perder, ou seja, este mínimo que está aqui ela não podia perder, e ela nem sequer cá veio. Portanto, tendo isso em conta, sim, tem toda a razão. Olhando para a estrutura a uma hora, a estrutura a uma hora diz-nos que fizemos um novo mínimo. A estrutura a uma hora diz-nos que não fizemos um novo máximo. A estrutura a uma hora diz-nos que estamos com uma resistência nos 119,41. Isto significa o quê? E que estamos aqui a fazer uma compressão na Moving Average a 13 e a de 50. Significa o quê? Significa que eu volto a entrar na AMD, se ela começar a romper amanhã, acima dos 119, ok? É esse o meu plano. Vou deixar em cima da mesa $2,5. Em 100 ações seriam $250. Estou confortável com isso, não vou ficar preocupado nos próximos dias, que é aquilo que eu queria. Mas sem dúvida que deu aqui um grande fake out, principalmente se vocês olharem para esta visão uma hora, olhem para esta. Esta que foi aquela que começou com um gap up, cedeu tudo e veio até cá abaixo. E esse foi o meu motivo para eu meter, ok, eu meto uma stop loss. Eu teria saído aqui nesta e a saída seria boa, não é? Mas há dias a Nvidia está a fazer o mesmo que a AMD. Simplesmente a Moving Average está bastante distante, a de 50. De resto, vocês olhem para a Firm, foi lá acima, voltou cá abaixo, é extremamente volátil, como é óbvio. Volátil ou não, está a fazer uma doji, indecisão, o suporte está cá em baixo. Não se esqueçam, esta distância
E por isso é que eu digo, gerir estas small caps é uma bronca. São 8,5%. Nós podemos sair e depois de repente, não é aquilo que aconteceu com a AMD. Vejam, eu não deixaria $2 em cima da mesa, deixaria muito mais, porque ela simplesmente subiu 4%. A Sophie veio cá acima e se deu tudo cá para baixo. A Upstart era aquela que estava aqui com mais força, voltou cá para cima, depois voltou cá para baixo e é uma zona de consolidação. A Palantir é aquela que está mais estável, ela rompeu a zona de para fazer esta zona de breakout, ela rompeu, tenha volume, pelo que estamos bullish, está a fazer resistência aqui, é uma bull flag, está a aliviar o RSI, como é óbvio, temos uma divergência, por isso é que eu digo, não liguem muito às divergências. Não liguem, não façam das divergências um ponto em que vocês tenham que gerir ao cêntimo. Porquê? Estas divergências, elas são importantes para quem tem options, porque as options dependem muito da volatilidade, e se elas começam a cair, não é? Sei lá, 2% na Palantir de queda, as options ficam completamente arrebentadas sem valor, mesmo que recupere. Portanto, é importante para eles, mas estamos com uma divergência bastante longa. Ela, quando fizer um retracement, vai fazer um retracement profundo. A última que eu vi era... porque estamos sempre a mudar os máximos, não é? Mas era vir aqui para esta zona dos 12,48, e se vocês forem a ver, do ponto onde estamos hoje até aqui, são quase 20%. Eu queria gerir nestes dias, então agora tenho 8% para gerir. É daquelas que é mais difícil de gerir. As small caps são muito chatas, por isso eu já vos disse, tenham cuidado, ou pelo menos saibam naquilo que se estão a meter, porque por vezes mais vão comprar uma que seja mais sossegada, não é? Quanto ao Scape, está a tentar romper, ou seja, esta nos próximos dias poderá ser uma boa aposta. Aquela que decepcionou foi a Rivian. Porquê? Porque podia ter aproveitado de vir cá para cima, mas se vocês forem a ver, ela decepcionou, mas a Lucy está a fazer aquilo que estávamos à espera, está a começar a comprimir e em breve, né, estes dois martelos, em breve vão resolver, seja para baixo, seja para cima. Portanto, atentos à Lucid, atentos à Rivian, mas atentos no sentido de fazer uma trade. Não é ficar longo para sempre, é fazer uma trade, é entrar e enquanto ela não der sinal bearish, mantenham. A Xpeng está a fazer, fez um gap up e ficou ali quieta, a NIO a mesma coisa, fez um gap up e ficou ali quieta, a Tesla acabou e está a fazer neste momento uma doji, se fechar abaixo, faz novamente uma shooting star, mas neste caso é uma shooting star com prevalência de bears, pelo que eu teria algum cuidado. Eu creio que foi Felipe que disse que a Tesla não costuma ficar fora da Bollinger Band. Isso não significa que vá cair, não é? Bollinger Band fora, rompeu. Fora da Bollinger Band, rompeu mais. Voltou para dentro da Bollinger Band, depois foi sempre a seguir. E o mesmo acontece sempre que ela faz subidas, ok? E o mesmo acontece nas descidas. Portanto, é um indicador, só que esse indicador é de muito curto prazo, muito mesmo. Não se esqueçam, quando estamos num bear market, esta situação era dizer, eu vou saltar fora, eu nem fico cá a olhar para ela, eu vou saltar fora, porque estamos num bear market, existe muita pressão vendedora. Nós não estamos num bear market, nós praticamente estamos num bull market. Desde o início do ano, ainda não chegámos aos 20%, é um facto, mas desde o mínimo de outubro já fizemos os 20%. Vocês podem ter aqui assim um mês, e é assim que eu vou terminar o vídeo. E se meterem do mínimo que temos aqui, que é o mínimo de outubro, até ao máximo, nós já passámos os 20%. Do início do ano, não. Do início do ano, o mínimo está aqui e ainda não fizemos. Mas, do mínimo até aqui 20%, isto diz-me que nós estamos no bull market, e as QQQs foi aquelas que mais mexeram, essas estão em bull market, literalmente. O mínimo de janeiro, vocês podem ver que o bull market começou aqui. Ok? Então, façam a vossa gestão. Se tiverem comichão, o meu conselho é este, façam gestão.
vendam tudo, vendam uma parte, façam o que entenderem. No entanto, não se prendam àquilo que os outros dizem. Nós devemos seguir hum, orientações, tentar antecipar, tudo bem, mas a decisão de quem faz venda ou compra é nossa, é o nosso dinheiro que está à frente, não é o dinheiro dos outros. Eu costumo dizer, é muito fácil para mim dizer aquilo que os outros devem fazer. Quando chega a minha vez, eu fico sempre na dúvida. Algo que eu comecei a aprender é que as duas últimas gestões que eu fiz na AMD correram mal, mas eu melhorei numa coisa que foi a última. A última, eu ainda não mudei aqui nada, mas a última, claro, já não. Eu nem sei se fiz um refresh a isto, deixa-me ver. A última, a AMD agora está nos 118, quer dizer que tem aqui $1 a mais, mas basicamente aqui é só tirar $50. E $50, sei lá quanto é que isto, em termos percentuais, e que é que corresponde. Ela hoje está a subir 25,021, portanto é 0,5%. Mas a realidade é esta. Eu entrei, eu vendi abaixo, se vocês verem aqui as transações, eu vendi abaixo e voltei a entrar, literalmente. Eu vendi nos 95, fiz aqui $5 por ação, vendi e voltei a entrar $6 acima. Saí mal. Voltei a entrar. Não há drama. Não há drama nenhum. Dá para ganhar na mesma. E hoje fecho esta. Já agora fecho ao vivo para vocês verem. A transaction, sell. Eu como confirmei, já sei que foi mesmo nos 117 certos. Aqui continua a ser, como eu não vi o stop loss, não faço a mínima ideia quanto é que é a comissão, mas eu vou meter 15. E aquilo que vocês veem é que, ok, depois só 500. Por causa da posição que eu fiz anterior, que foi bem mais elevada, na qual eu estava a perder dinheiro. Portanto, façam gestão. Acho que é melhor um pássaro na mão que dois a voar. E, de resto, bons negócios a todos.